inicia-se uma chuva de granizo, violentíssima, e o sujeito fica todo ferido, todo marcado, todo ensanguentado. Indefeso, passa a ser atacado por aves, não é? Por urubu, corvo, que começam lá a espetar-lhe a carne. Ora, quando se pensou na pena de 48 horas na roda, a ideia é ficar 48 horas na roda com um suplício, com uma dor comum, esperada. Nesse caso, a dor é incomum. A dor é inesperada, é muito mais intensa do que a esperada. Afinal de contas, veio uma chuva de granizo e as aves agora o estão atacando. A população pedia para que o líder da cidade, o prefeito, o responsável, o príncipe, então amenizasse a quantidade da pena. Ao invés de 48 horas na roda, 2 dias na roda, sob a força das intempéries normais, não é? Do tempo, do frio e etc., ele já tinha sofrido qualitativamente mais do que se esperava. Se ele sofreu qualitativamente mais, você pode reduzir quantitativamente. Ora, a ideia é, ele tem que sofrer um tanto que ele sofreria em 48 horas pendurado em condições normais. Se choveu granizo, se ele está sendo atacado por aves, ele já sofreu esse tanto em 12 horas, não precisa das outras 36. E aí o povo pedia e o príncipe perdoava, abreviava, por conta do intenso e inesperado sofrimento. É exatamente a justificativa do indulto na atualidade. Como as condições carcerárias no Brasil nem de longe respeitam aquelas que estão previstas na lei, ou pelo menos na imensa maioria dos casos, nem de longe respeitam as previstas na lei, cabe à Presidência da República abreviar a quantidade da pena ao verificar que qualitativamente a pena está impondo um sofrimento maior que o esperado, um sofrimento maior que o previsto em lei, que o esperado pelo legislador, quer pelas péssimas condições de higiene, pela superlotação, pela inexistência ou descumprimento dos deveres do preso e assim por diante. Essa é a justificativa para a permanência do indulto e para que ele não seja considerado uma interferência indevida ou exagerada do executivo nas esferas, não é, de atuação do legislativo e principalmente do judiciário. O indulto, assim como a graça, podem ser totais e parciais. Totais, fica extinta a punibilidade. Parcial, a pena poderá ser reduzida. O indulto parcial tem um nome consagrado na doutrina que é comutação. Comutação. O que significa comutação de penas? É o indulto parcial, que tradicionalmente consta nos decretos de indulto que são veiculados no Brasil. Ao invés de perdoar toda a pena, a presidência perdoa parte dela. Aquela velha ideia de que quem pode o mais pode, o menos. O indulto, assim como a graça, podem ser incondicionados e condicionados. Sim, e o indulto no Brasil costuma largamente ser condicionado. Receberá indulto aquele que foi condenado à pena de tanto, desde que não tenha feito isso, desde que não tenha praticado falta grave, desde que, cada desde que, e cada decreto tem os seus desde que, as suas condições, não é? Denota que o indulto no Brasil é tradicionalmente condicionado. Com isso, encerramos o nosso primeiro bloco, o tema do dia, e vamos passar em seguida ao segundo bloco. Pergunte ao professor, perguntas interessantes, perguntas do dia a dia, perguntas que certamente vão ajudar muito, quer na compreensão do tema em si, quer em próximas provas e exames. Aguardo, senhores, até lá. Bem-vindos ao nosso segundo bloco, Pergunte ao professor.
Nesse bloco teria oportunidade para responder 5 perguntas que nos foram enviadas por colegas de todo o Brasil acerca do tema anistia, graça, indulto, e com isso poderemos não só aprofundar no estudo, como também tratar com o foco voltado já para provas e concursos sobre o tema hoje tratado. Vamos lá? Vamos à nossa primeira pergunta. Professor, o indulto só ocorre no Natal? O indulto só ocorre no Natal? Não, não necessariamente. Vamos lembrar do conceito. Em direito penal é sempre muito importante retomar o conceito. Normalmente ele responde às perguntas. Aqui o indulto é coletivo e espontâneo. Se ele é coletivo e espontâneo, significa que ele não fica preso a uma condição de tempo pré-estabelecida. O presidente resolve a época em que quer conceder o indulto. Nós estamos acostumados a falar indulto de Natal, não é? E essa é realmente uma tradição no Brasil. O indulto costuma estar relacionado com as festividades natalinas, mas não necessariamente, é só uma tradição. Quem resolve se o indulto será concedido, quando o indulto será concedido e como, ou seja, quais as condições ou requisitos que estarão presentes no decreto de indulto, é a Presidência da República. Se o presidente entender que, por um determinado motivo político, social, deve conceder indulto em março, pode fazê-lo. O mesmo em junho. Se resolver que não deve conceder indulto naquele ano, também pode. Tudo dentro da legalidade. Eis que o indulto é faculdade da Presidência da República, poder do presidente que pode ou não exercê-lo. Diante das terríveis condições penitenciárias brasileiras, é tradição que se conceda o indulto todo ano e se faz essa aproximação às festividades natalinas. Eis que é um momento em que normalmente a própria sociedade, não é, está mais comovida aí com a proximidade dos festejos, com todas as mensagens de Natal. Então a comunicação política da concessão do indulto, ela, digamos, acaba sendo mais facilmente absorvida pela sociedade. Mas não, o indulto não fica preso por nenhum motivo jurídico à época de Natal. Pode ser em outro momento, pode também não acontecer. Tudo bem? Vamos então para a nossa segunda pergunta. Professor, o indulto está relacionado com o bom comportamento? O indulto necessariamente está atrelado ao bom comportamento? Tivemos a oportunidade de abordar as justificativas do indulto no primeiro bloco, no tema do dia. Lembram? A primeira é o corte, a ruptura de um governo para o outro. E o novo governo quer esquecer o que o governo anterior fez. Ele quer anular, ele quer tornar sem efeito. Então perdoa os atos penais. A segunda justificativa é o imperativo de equidade, dada a grande intensidade de sofrimento que provoca a abreviação quantitativa da pena. Ora, se o equivalente ao mal do crime era um determinado mal da pena, e se esse mal da pena corresponde ao cumprimento de 10 anos de prisão dentro dos parâmetros legais, ou seja, em uma prisão que tenha parâmetros legais, é perceptível que, se a cela está lotada, se o sujeito está exposto a todo tipo de doença sem tratamento, se ele não tem alimentação adequada, se ele não tem higiene adequada, o sofrimento será bem maior. Ou seja, a intensidade do sofrimento provoca a redução quantitativa para se chegar num sofrimento proporcional, no sofrimento que esteja equiparado ao crime praticado, que tenha sido pensado pelo legislador. Se o legislador soubesse que as condições carcerárias eram tão duras, certamente a quantidade da pena seria desde logo menor, logo na lei, como ele prevê.
que a lei vai ser cumprida, e é claro que tem que ser assim.